Este é um experimento sobre a lei de Coulomb. O objetivo desse experimento é, a partir da ionização por atrito, verificar na prática o funcionamento da lei de Coulomb, em que calculamos a carga de um canudo eletrizado. O experimento usa materiais muito acessíveis, sendo necessário somente 3 canudos, um pedaço de papel toalha, um pedaço de papel graduado e um alfinete. Como os 2 canudos ao serem eletrizados pelo papel toalha ficam com o mesmo tipo de carga, eles vão se repelir. Assim podemos medir a distância entre os 2 canudos, igualar a força elétrica com a força peso, para enfim calcular a carga. No primeiro experimento, foi possível observar que as cargas presentes nos canudinhos geraram entre si uma força de repulsão. Quando nos aproximamos a uma certa distância, essa força se iguala à força-peso e, pela lei de Coulomb, é possível então determinar as cargas envolvidas. De acordo com a formulação matemática disposta em frente, foi possível encontrarmos um valor algébrico para cada carga dos canudinhos. Essa carga não é uma carga efetivamente relevante, porém, como o peso de cada um dos canudinhos é muito baixo, foi possível se igualar à força-peso. Nesse segundo experimento, vamos realizar a produção de hidrogênio utilizando o método da eletrólise como uma reação não espontânea para produzir o gás hidrogênio. Para melhor explicação, foi trago esse diagrama de montagem do experimento e as equações que descrevem os fenômenos observados. A eletrólise é um processo não espontâneo de formação de produtos com a passagem da corrente elétrica. Ou seja, para forçar uma reação no sentido não espontâneo, é necessária uma diferença de potencial maior do que a reação inversa, para que essa reação ocorra. Então, por isso que é usado no experimento a bateria de 9 volts, para que a diferença de potencial seja maior do que a da reação inversa e que haja a formação do gás hidrogênio, que é o objetivo. Os elétrons caminham do eletrodo positivo para o negativo, e para que haja condução de energia na solução, foi utilizado o bicarbonato de sódio na água para servir de eletrólito. E a reação padrão de eletrólise da água é representada por essa primeira equação da tela, onde há a formação de íons H+, e OH- a partir da quebra da molécula de água. Após a formação dos íons H+, e OH-, cada um será atraído para seus respectivos eletrodos, de acordo com a sua carga de atração, ou seja, o íon H+ irá ser atraído pelo eletrodo negativo, que é chamado de anodo, e o OH- será atraído pelo eletrodo positivo, chamado de catodo. E cada um terá suas cargas neutralizadas, ou seja, vai tomar a sua forma original e estável da natureza. Então, o íon H+, em contato com o eletrodo negativo, terá a formação de H. E como o hidrogênio, na sua forma natural, não existe na sua forma pura, ele formará o H2, que também é conhecido como gás hidrogênio, que é um dos produtos a serem esperados pelo experimento. Enquanto o íon OH- fará um balanço de cargas com o eletrodo positivo, formando água gasosa e gás oxigênio. Então esses são os produtos do experimento realizado. E ao realizar a queima através de uma fonte de calor, o hidrogênio, o gás hidrogênio e o gás do oxigênio vão reagir, formando moléculas de água gasosa. Para a realização desse experimento, vamos utilizar recipientes com água, bicarbonato de sódio, um par de fios, uma bateria de corrente contínua de 9 volts, grafites como eletrodos, cola quente para isolar esse sistema e uma mangueira para conduzir o gás hidrogênio. Após a seleção dos materiais, para a montagem do experimento é necessário diluir o bicarbonato de sódio no recipiente onde vai acontecer a eletrólise, para que ocorra maior condutibilidade elétrica da água. E em seguida devemos ligar os eletrodos de grafite
em cada polo da bateria, utilizando os fios e realizando um furo e ligando as mangueiras e vedando a tampa utilizando a cola quente, para que o sistema fique isolado. Após essa montagem, é necessário ligar a bateria para que a eletrólise comece a acontecer. Dentro do recipiente fechado tem um pouco de espaço que sobra entre a solução de água com bicarbonato e a tampa vedada, que após a eletrólise, durante e após, será preenchido com gás hidrogênio e conduzido através da mangueirinha. Há de esperar um pouco para que saia todo o ar atmosférico que tem dentro desses espaços, havendo somente o gás hidrogênio. E a presença desse gás é manifestada através de ao se aproximar uma fonte de calor, haver uma explosão, já que esse gás é altamente inflamável. Para poder visualizar as bolhas de hidrogênio, será adicionado no segundo recipiente de água o sabão neutro para a formação de bolhas. Durante a primeira montagem do experimento mostrado até agora, não foi possível perceber a manifestação do gás hidrogênio, por mais que a eletrólise pudesse ser vista com a formação de bolhas em volta dos eletrodos. Então, fizemos uma segunda montagem, retirando a tampa com a mangueirinha e também excluindo o segundo recipiente, tentando fazer essa explosão direto do recipiente com o eletrodo, que obtivemos o resultado. Para as considerações finais do experimento, não foi possível extrair os valores experimentais por falta de instrumentos de medição, como um detector eletromagnético e um multímetro, além dos instrumentos de medição precisos para manipular os materiais do experimento, que exige balanças precisas para pesagem e uma fonte de bancada para inserir uma tensão correta nos eletrodos do experimento 2. Logo, não pode-se comparar os resultados experimentais com os teóricos, tornando o experimento assim meramente qualitativo, por ter o objetivo apenas de visualizar os seus efeitos. Para o experimento 1 foi utilizado como referência a aula do professor Furukawa, disponibilizado no portal de aulas da USP, e para o experimento 2 foi utilizado na parte teórica o livro Atkins, capítulo 13, parte de células eletrolíticas, e execução do experimento foi utilizado o vídeo Manual do Mundo.